Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer a CCE pela parceria, né? Tem sido nossos parceiros aí há já algum tempo, e desde o ano passado, nessa parceria virtual, com os cursos entrando de forma virtual e também nossos eventos. Então, agradecer muito esse período de aprendizado que a gente tem tido com vocês, da coordenação de extensão. Eu sou Gilda Carvalho, eu sou, como o Elber falou, diretora do Instituto Interdisciplinar de Leitura, que tem como um dos seus setores, né, a Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Essa palestra ela vai tratar um pouquinho sobre questões de trabalho, de literatura e de leitura, mas eu queria começar assim, me apresentar melhor para vocês e falar um pouco de como que surge esse tema, né, essa temática dentro do Instituto e dentro da cátedra, a partir da apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui, e aí a gente já vai começando, ou não está aqui, só um minutinho. Pronto. Está dando para ver direitinho? Acho que está, né, Elber? Tá legal? Sim, perfeito. Tá. Então, como que a gente chegou até aqui, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória e como que eu cheguei a esse tema, leitura e trabalho, literatura e trabalho, que parece ser coisas tão distantes, né? Eu, desde criança, eu sempre gostei muito de ler. Na verdade, o que eu gostava mesmo era ler e escrever. E eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com as palavras. Então, eu, quando comecei a me preparar para a faculdade, eu coloquei na cabeça que eu ia ser jornalista. Queria muito fazer jornalismo, porque eu queria trabalhar com leitura e escrita. Nunca na minha cabeça nunca passou na minha cabeça, aliás, a coisa de trabalhar com letras, né, com a literatura mesmo, estudar letras, por exemplo. Nunca passou, mas eu queria ser jornalista. E quando eu fiz o vestibular, na minha época a gente ainda fazia vestibular, ainda não existia o Enem, eu passei para o curso de comunicação aqui na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que na época não tinha o curso de jornalismo. A gente tinha um curso que era o curso de formação em relações públicas. E foi nesse curso que eu tomei contato com cadeiras, disciplinas da área de administração de empresas. E me encantei com o mundo da administração. E aí começa a primeira voltinha, né, desse nó, né, que vai dando no planejamento da gente. A gente acha que a vida vai ser uma coisa assim reta, mas ela começa a embolar. Quando menina, eu gostava muito de brincar com minha irmã, mas eu não gostava de brincar de ser professora, de ser dona de casa, de ser, sei lá, de casinha. Eu gostava de brincar de escritório. Eu me via no escritório, né? Nos meus 15 anos, para desespero da minha avó, das minhas tias, eu vesti uma saia preta justa, com aquelas assim, com rasgo, uma blusa de seda, como se vestiam as executivas na minha época. Eu queria aquela vida. E aí o sonho de trabalhar com a palavra foi ficando um pouco para trás, né? E eu fui me envolvendo. Eu terminei a faculdade de comunicação, eu comecei a estudar muito nova. Eu entrei na faculdade, para vocês terem uma ideia, com 16 para 17 anos, e terminei a faculdade de comunicação e fui estudar administração. E da mesma forma que eu comecei a estudar muito nova, eu comecei a trabalhar muito nova. Eu entrei
o meu primeiro emprego, eu comecei com 17 anos. E era tão engraçado, porque hoje eu paro e penso assim, meu Deus, eu não tinha nem título de eleitor, né? E eu já trabalhava. E fui trabalhar numa empresa, num órgão público. Trabalhei nessa empresa por quase 20 anos, e ali eu me formei profissional da administração, né? Acabei trabalhando com as palavras, porque eu escolhi dentro da administração, eu escolhi a área de métodos, que é uma área que exige a escrita de manuais, de normas, de procedimentos, né? Mas era uma escrita dura, muito dura. Então, eu recebi um convite para vir trabalhar na PUC. Eu não sou professora da universidade, eu sou uma funcionária administrativa. E quando eu comecei a trabalhar na PUC, eu comecei a tornar a ter um contato com o mundo da literatura. Eu comecei a me reencontrar com esse mundo, e a descobrir que eu poderia ter uma aproximação entre tudo que eu falava, em tudo que eu fazia e o que eu desejava fazer. Quando um pouco antes de eu entrar na PUC, eu fiz um curso chamado Gestão do Conhecimento. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso. E quando eu fiz esse curso, a gente estuda uma série de teóricos, né? A gente estudou uma série de teóricos que um dia eu fui descobrir que são os mesmos teóricos que embasam muitas das teorias da literatura. E eu falei assim, caramba, dá para fazer, dá para chegar, dá para aproximar. E aí eu fui fazer um mestrado em literatura, fui trabalhar, eu pude acompanhar, junto com a professora Eliane Unes, que foi a fundadora da cátedra, eu pude acompanhar o nascimento da cátedra de leitura na PUC, e pude acompanhar, pude estar na origem. Na verdade, foi um start que partiu de mim, na origem de um trabalho que a cátedra desenvolve, e que hoje é o trabalho mais antigo da gente, que é o trabalho com a formação de leitores para os funcionários da PUC, conhecido por mim, pelo Elber, eu não sei se tem mais alguém aqui da PUC, como nosso curso de Trava-Línguas, né? Que é um curso de formação de leitores para os funcionários. Esse curso ele existe na PUC desde 2007, é um curso interno, gratuito para os funcionários, e a gente ele vem passando assim por várias modificações, e eu percebo que nesse momento ele passa por uma outra, porque a gente está num momento de virada do mundo, que é não só falar da minha história de leitura, da minha história da história da literatura, dos gêneros literários, do que eu leio, do que eu gosto de ler, do que eu não gosto de ler, mas trazer também a literatura como uma via de reflexão sobre o sentido do trabalho na minha vida. Então, nessa palestra aqui, eu quero falar um pouquinho, quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? O que é o trabalho? O percurso vai ser esse. O que é o trabalho? Qual é o sentido do trabalho para a gente? O que trabalho significa na vida humana? Depois a gente vai falar um pouquinho de literatura e como que a leitura junta essas duas coisas. Como que a leitura nos faz ter uma voz a dizer diante de tantos desafios que o mundo do trabalho nos apresenta hoje. Então, vamos lá. O trabalho, para a gente entender o que é o trabalho na vida do homem,
a gente pode recorrer, talvez, ao primeiro mito que se tem sobre como esse trabalho se insere na vida humana, que é o mito da criação e, consequentemente, o mito, ele se junta, né, à narrativa bíblica da criação, do pecado original, a expulsão e o trabalho como castigo. Então, iniciando a narrativa bíblica, a gente lê que na criação, o mundo, todo o universo foi criado, a natureza, os animais, as águas, as estrelas, o sol, enfim, Deus vem criando tudo e, ao final, ele cria o homem e a mulher. Por que eu estou falando da narrativa bíblica? Porque é ela que forma a nossa civilização ocidental, né? A gente parte desse conceito como a nossa premissa de sociedade. Então, a gente tem esse Éden, esse jardim em que tudo é fácil, você puxa a fruta, ela come, nada, não existe o trabalho, tudo se dá ali para o homem e para a mulher. Só que o homem e a mulher resolvem conhecer o fruto do conhecimento, né? Provar do fruto do conhecimento. E aí eles são expulsos desse paraíso com uma narrativa. A gente sabe que a Bíblia, ela é uma narrativa literária, né? Então, em que se conta que Deus disse para o homem: já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore do fruto da árvore que eu tinha te proibido de comer, a terra é maldita por isso. Enquanto você quiser comer dela, você vai se alimentar com fadiga. Desculpem. Oh, meu Deus. Desculpem. A terra vai produzir espinhos e ervas daninhas, e você vai comer a erva dos campos. Você vai comer o seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Então Deus expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Então o trabalho, ele é marcadamente para a gente sinal de sofrimento, sinal de um espaço de expiação, né? Eu não trabalho porque eu quero, eu trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque é o trabalho que me dá o dinheiro, é o trabalho que me concede uma renda para que eu possa custear minha vida, custear minha casa, criar meus filhos, ter o meu conforto. Então, o trabalho, ele indefinidamente vislumbrado como esse espaço de sofrimento desde lá, né, dos tempos bíblicos. E aí a gente se pergunta, mas não há um sentido para esse trabalho? E aí eu quero contar uma coisa para vocês. O meu avô, por parte de pai, ele era um homem que trabalhava todos os dias, todos os dias. Eu não me lembro de ter visto meu avô assim um dia sem trabalhar. E ele morava perto da minha mãe, perto da casa da minha mãe, da casa onde eu fui criada quando solteira, e morava num prédio que tinha uma varanda. E um dia, eu voltando para casa do trabalho, eu vi meu avô sentado na varanda, olhando para o nada. Meu avô tinha acabado de se aposentar. Meu avô era um homem que saía de casa às 5 da manhã, ia para o trabalho, ele tinha um mercado de flores, ia para o mercado, ele
ficava lá até umas 8, voltava em casa, tomava um café mais reforçado, voltava, era pertinho de casa, voltava para o trabalho, vinha na hora do almoço, depois voltava de novo. Enfim, aquilo era a rotina dele, né? O trabalho, ele nos dá essa rotina. E, de repente, ele perdeu isso. Ele ficou velho, já tinha mais de 80 anos nessa época, ficou velho, e ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha o que fazer, não tinha o que fazer durante o dia. Obviamente, se a gente retoma lá o mito da criação e o mito da origem humana, contado, né, através da Bíblia, a gente vai ver que o homem não foi criado para o trabalho. O desígnio humano não era o trabalho, mas ele entra na vida do homem como fardo, como maldição, como cansaço, como fadiga, como suor do rosto. Mas é justamente esse fardo, essa fadiga, essa esse suor que escorre do rosto que vai construir as formas da gente viver. A nossa intervenção social, ela acontece pelo trabalho, né? Eu sou alguém porque eu tenho um trabalho. É a forma que eu tenho de definir um destino, é a forma que eu tenho de interferir socialmente, de construir uma coisa. Eu acho muito interessante, eu vejo hoje meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes, e eu tenho um filho que está exatamente no momento de definir a profissão, no momento de fazer Enem. E ele fala assim: mãe, eu quero fazer algo que eu quero construir algo para a humanidade. E aí eu falo assim, meu filho, você é muito, isso é um sonho muito grande. Eu falo assim, mas eu quero construir algo. Eu não, como que eu vou entrar? É um rito, né? Começar a trabalhar é um rito de passagem para o meio social. Como eu vou interferir nessa sociedade e não vou criar nada para ela? E aí a gente vê que o trabalho foi evoluindo para e passo com a humanidade, né? O homem aprende a fazer fogo, o homem aprende a caçar, aprende a plantar. Mais um tempo depois ele aprende a criar, ele começa a criar máquinas, ele cria o primeiro tear, né? E se começa toda uma revolução industrial. Depois a gente vai descobrir uma segunda revolução industrial com a produção em série, os carros e os automóveis e toda uma mecanização da indústria de uma forma mais como é que eu posso dizer, mais em que o trabalho humano já não interfere tanto, né? A mecanização começa a excluir mais e mais, a produção em série vai tirando mais e mais esses postos de trabalho do homem, até que a gente migra para um momento em que o grande trabalho é o trabalho com a informação. A produção ela acontece, mas hoje o grande recurso que a gente tem, o que era no momento o ouro, as especiarias, o petróleo, hoje o grande recurso que a humanidade tem é a informação. Quem tem a informação tem o poder, né? Então a gente vive um momento de uma nova virada na humanidade, né, nas questões de relação de trabalho e de relação social. E é muito interessante como a gente passa por isso, porque a gente literalmente está vivendo isso. A gente não está falando de algo que aconteceu, como a gente fala da Revolução Industrial, lá quando na Inglaterra se criou o primeiro tear.
A gente está vivendo um momento que a gente não sabe onde ainda vai dar. Não é uma história que nos foi contada, não é uma história que a gente aprendeu, mas a gente está fazendo essa história, né? Todos nós sabemos que há um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente tinha uma vida dita normal, uma vida em que a gente pouco se preocupava, o máximo, aqui no Rio, o máximo que a gente se preocupava era com uma bala perdida, um assalto, né, uma coisa assim, ou numa cidade grande, um problema de trânsito, uma enchente, o que fosse, mas a gente não se preocupava com um vírus invisível, né? Então a gente, de repente, a gente foi para dentro de casa, o escritório veio para dentro de casa, a aula veio para dentro de casa, a palestra veio para dentro de casa. Eu estou aqui falando de frente para um computador, vocês estão ouvindo um computador, me vendo por uma telinha, e tudo mudou, né? E a gente não tem ainda como avaliar. Por mais que a gente receba um mundo de informações todos os dias, todos os momentos, todas as horas, sobre isso que a gente está vivendo, a gente ainda não sabe o que a gente vai ter de ganho e de dano deste momento. Mas eu quero voltar um pouco nas consequências de um trabalho que é desenvolvido e eu vou falar assim com bastante abertura e com bastante tranquilidade, sem fazer juízo de valor, sem fazer nenhuma, sem querer trazer nenhuma questão política, mas como uma simples constatação, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, esse é o nosso cenário. O trabalho, ele, por mais que ele seja a nossa inserção no mundo, ele é algo também que pode nos trazer consequências muito sérias. E por isso que eu falo do sentido, né? Qual é o sentido dele? A primeira consequência é uma desumanização. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, eu já tive algumas vezes e eu acho muito interessante. A gente trabalha, tem algumas pessoas que trabalham uniformizadas, né? Um policial, um médico, um segurança de banco, enfim, uma pessoa que trabalhe, às vezes, nas fábricas, né? Eles têm uniformes, um gari. E a experiência de ver essa pessoa uniformizada e ver a mesma pessoa, com uma roupa normal, né? Sei lá, um short, uma camiseta, um vestido, uma saia. Quando você confronta isso, você tem a noção do que um uniforme é, o que é uniformização, desumanização. A desumanização é você compreender a pessoa como sendo uma peça daquilo, né? Há poucos dias atrás, eu revi, eu nunca tinha, na verdade, eu não posso nem dizer que eu revi, eu assisti o filme Tempos Modernos, que eu nunca tinha assistido inteiro, eu tinha assistido algumas partes, acho que essas imagens que eu trago aqui, elas são bem, bem conhecidas, e mostra exatamente isso, né? A gente se uniformiza e a gente passa a ser um número, a gente passa a ser um cargo, a gente passa a ser uma, um, aquela pessoa que serve o café, aquela pessoa que datilografa é da minha época, né? Que digita uma coisa, que encaminha outra, mas a gente não é a Gilda, não é o Elber, não é o João, não é a Maria. A gente se desumaniza porque o trabalho muitas vezes nos requer. São aqueles papéis que a gente começa a assumir, tipo
o homem não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza, não pode ter, ou a mulher, se ela quer ser alguém na carreira dela, ela tem que ser masculinizada, enfim, né? São habilidades que o mercado nos exige que tiram de nós uma sensibilidade que é o que nos faz humanos. Uma outra dimensão, e aí já mais social, né, de consequência de um mundo de trabalho em que não se para e se repensa e não se vê sentido, é a invisibilidade. Né? E aí eu trago como exemplo o dilema das redes. Hoje a gente tem um sem número de redes, a gente participa, a gente se posiciona, a gente publica, a gente dissemina notícias, dissemina fake news, a gente faz de tudo, né? A gente compra, tudo é na rede. E na rede eu não sou ninguém. Na rede ninguém me conhece. Eu posso criar um perfil falso, eu posso fazer um mundo de coisas. E eu sou invisível, e eu posso até trabalhar pela rede invisivelmente, para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal. Mas não é só na rede que a gente é invisível, existem profissões que são invisíveis, Quem pensa no gari, quem pensa no faxineiro, quem pensa na moça do cafezinho, quem pensa no boy, né? Agora acho que nem tem tanto boy, nem sei mais como é que chama boy, mas na minha época era boy, né? Aquele menino que ia, o mensageiro que ia levando as coisas de um lado para o outro. Mas são pessoas que são invisíveis, muitas vezes. Eu já vivi situações de ver um departamento inteiro se arrumar e se programar para sair para comemorar o final de ano e não convidarem o mensageiro. Né? Porque é invisível, é invisível. E esquecemos, e não chamamos, e passei e não dei bom dia. A gente faz isso. E, no entanto, o dar bom dia, né? o colocar alguma coisa na rede, o divulgar um evento, enfim, são formas de participação, são formas que fazem você também estar no mundo. E nós não somos invisíveis, nós não fomos criados invisíveis, né? Nós existimos, nós temos um corpo que se movimenta, um corpo que atua, um corpo que interage. Então, a gente está nesse mundo também. E, por fim, o que é mais terrível é a irrelevância. O que a gente vê acontecer hoje com esse mundo de informações e com esse mundo que tá cada vez mais se tornando um mundo desigual, né? Porque o capital está cada vez mais concentrado na mão de grupos econômicos cada vez mais que se concentram cada vez mais também, a gente vai vendo que existem multidões sobrantes, né? Multidões de sobrantes. Hoje você compra uma camisa na loja da Quinta Avenida, em Nova York, que foi feita na China, que foi feita em Hong Kong, que foi feita sei lá, na Índia. Enquanto essa mão de obra está produzindo, tá bom. Mas daqui a pouco vai haver um momento em que você vai ter acesso a impressoras 3D que vão produzir, você vai comprar diretamente da sua marca preferida e elas vão produzir para você dentro da sua casa. Ela vai imprimir para você dentro da sua casa, o que você quiser. Isso assim, pensando numa realidade de hiperinformatização, tá? Mas tem aquela pessoa que não vai ter acesso a isso. E isso não é uma pessoa, são multidões.
né? Que não vão ter acesso, que não vão conseguir chegar lá. E o que faz? Como que esse mundo de trabalho, de pessoas pensantes, de pessoas que estão interferindo na humanidade, podem e devem reagir para mudar essa realidade, porque é para lá que a gente está caminhando, é para lá. Essa frase que eu coloquei aqui para vocês é de um livro, depois eu vou citar algumas frases, lá no final eu dou as referências dos livros, tá? Para quem quiser. É de um livro chamado 21 Lições para o Século XXI, do Harari, do Yuval Harari, que é um historiador, que foi quem escreveu o Homo Sapiens, o Homo Deus, e agora publicou esse livro. É um livro de 2019, foi publicado aqui no Brasil, desculpa, de 2018, mas foi publicado aqui no Brasil em 2020, em que ele fala do presente, né? Por pouco ele pega a pandemia, ele foi lançado 2 aninhos antes, mas ele faz ele olha o presente e fala assim: ou a gente para e se repensa, ou a gente vai ter um problema muito sério para daqui a muito pouco tempo. Na verdade, a gente já vive esse problema sério, a gente só não assume que está vivendo. E esse problema passa pelo sentido que a gente dá ao trabalho na nossa vida, pelo sentido que a gente está dando ao muito ter, ao muito conquistar, ao muito acumular, ao muito concentrar e a muita desigualdade, né? Nós vimos essa semana, temos mais 16 bilionários, né, listados na lista da Forbes, e temos, sei lá, 117 milhões de pessoas passando fome dentro do nosso país. Fome. Então, assim, o que a gente precisa fazer para mudar essa realidade? Já que é com o trabalho que eu mudo, né? Que eu participo dessa sociedade. Com certeza há um sentido para o trabalho, com certeza, eu não tenho dúvida disso, né? E esse sentido é muito maior do que simplesmente você ser poderoso, você ser milionário, você ser é, é, o CEO ou o diretor-presidente ou o dono de uma empresa, né? Existem coisas na vida humana que estão além, muito, muito, muito além do ter. Isso não é mistério para ninguém, existem um mundo de filmes e de livros e de histórias que falam sobre isso, né? Aquele grande homem que chegou no topo da sua carreira e se vê completamente vazio de si. Por quê? Porque o sentido do trabalho, ele está no estar com o outro, né? Ele está no que eu represento naquele meio onde eu estou. E eu vejo como saídas para isso, né? A colaboração, o suporte e o cuidado. E eu escolhi de propósito essas imagens com o mundo aparecendo, porque é hora da gente cuidar do mundo. Cuidando no pequeno, a gente vai conseguir cuidar desse mundo. A gente precisa aprender a colaborar. Ontem eu participava de uma reunião em que a gente falava sobre isso, né? As pessoas não colaboram, a gente quer tentar fazer uma rede de trabalho, mas não existem redes, o trabalho em rede que é tão propalado, né? Vamos falar sobre trabalho em rede, estamos trabalhando em rede. A rede só funciona se cada nozinho daquele lançar o seu fio. Se eu não quero colaborar, eu não vou lançar, eu não vou participar dessa rede. Então, eu tenho que colaborar, eu tenho que suportar aquele, porque hoje eu estou bem, mas amanhã é um outro que não está.
sabe? É dar o suporte, é saber que nem sempre eu vou ser protagonista, uma hora eu sou protagonista, outra hora eu sou o coadjuvante e a gente vai caminhando ali. E eu preciso, sobretudo, cuidar. Eu preciso, sobretudo, ter o cuidado com o outro. Todos nós estamos num momento muito delicado, muito. Todos nós conhecemos alguém, perdemos alguém, todos nós conhecemos alguém que está doente, todos nós estamos passando alguma dificuldade financeira, todos nós estamos passando um momento muito difícil, que talvez nenhum de nós tenha pensado um dia passar, né? E a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar das nossas equipes, a gente precisa ter atenção com o outro, ouvir o outro, ouvir, né? Às vezes o outro só quer falar, você precisa ter essa dimensão de escuta. E às vezes, de pedir a alguém, pelo amor de Deus, me escute, né? Porque a gente também precisa ser escutado. Essa frase que eu coloquei aqui para vocês, né? Na vida de todas as pessoas, a busca por um significado e uma comunidade pode suplantar a busca por um emprego, foi uma menção que o mesmo Harari fez no livro dele sobre um grupo que não trabalha, e eles se dedicam a um serviço comunitário, a um serviço religioso comunitário, e como a comunidade colabora, suporta e cuida, né? E o quanto essas pessoas, como é que se diz, se assumem felizes, né? Tanto a comunidade que cuida, que suporta, quanto eles, o trabalho que eles devolvem para a comunidade. Então, a gente busca sentido, a gente busca significado, mas esse significado sempre tem relação com o outro. E aí eu quero partilhar uma coisa com vocês que eu escrevi há muito tempo atrás com uma amiga minha, um trabalho que nós fizemos, e que foi uma constatação que nos entrou assim de cara, né? A gente fala tanto em tecnologia, tanto em máquinas, em, em tecnicismo, em inteligência artificial, e a gente percebe, e a gente, de repente, deu um estalo, né? Um computador desligado é só um computador desligado. E quando a gente, ser humano, se desliga, a gente consegue sonhar, né? E se a gente for, para quem gosta, né, vai buscar a interpretação de sonhos e outras mais, a gente vai vendo que nos sonhos muitas coisas aparecem, muitas coisas nos são ditas e nos são demonstram aquilo que a gente realmente deseja, né? E aí a gente começa a falar da literatura. Imaginar um mundo sem literatura, sem histórias, né? Talvez a humanidade só consiga se dizer humanidade, só consiga se dizer sociedade humana, porque ela tem histórias. A gente, a gente sabe pela ciência que nós somos animais, né? Tal como os outros. A gente tem fome, nas nossas necessidades básicas, né? A gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem medo, a gente tem necessidade de segurança, necessidade de descanso, né? Mas a gente pode contar essa história, e isso é uma das coisas que nos diferencia de de outros animais. A literatura, ela surge como o registro daquelas histórias orais que nossos ancestrais, né, contavam à beira do fogo,
à beira na porta da caverna, e que contavam, contavam, contavam. E um dia alguém achou que precisava registrar. E grandes feitos da humanidade nos são contados através desses registros, né? A Bíblia, como eu comecei falando, né? É um registro de uma grande história, é um livro literário, não é ficção, parte ficção, desculpa, parte ficção, parte não ficção, mas é um livro de história literária, escrito literariamente. Nós temos a Ilíada e a Odisseia, que nos falam das primeiras civilizações do mundo grego, do mundo, né, das grandes conquistas gregas. Nós temos livros que eu me lembro, trazendo aqui bem para perto de nós, existe um grande poema épico, tipo, né, chamado Os Feitos de Mendes Sá, que relata a fundação do Rio de Janeiro, né, escrito pelo padre Anchieta, e por aí vai, né? Inúmeros fatos da humanidade são contados assim. Hoje a gente tem aí a grande moda das biografias, né? Das celebridades, das personalidades, e que nos trazem tantos detalhes históricos, né? Eu li recentemente a biografia do Zósimo Barroso do Amaral. O Zósimo Barroso do Amaral era um colunista social do Jornal do Brasil, aqui do Rio, e que tinha uma coluna diária, era uma coluna que muita gente olhava assim, a coluna de fofoca, mas era uma coluna que falava do costume cultural de toda uma geração, né? E eu me vi ali retratada naquele livro porque falava dos anos que eu era jovem, dos anos que eu frequentava aqueles espaços que ele falava, enfim. Então o mundo sem literatura, ele é um mundo que você olha e fala, é só isso, né? Porque a literatura, assim como qualquer forma de arte, ela nos ressignifica, né? Ela nos faz ver diferente, ter um outro olhar sobre os acontecimentos. Sabe aquela coisa que eu queria dizer, mas eu não consegui dizer? Pois é, aquele autor disse. Sabe aquele sentimento que eu queria botar para fora e não conseguia? Aquele autor conseguiu. Aquele personagem falou. Aquilo que ele fez, eu quero fazer também. Essa identificação, né, com os personagens que a gente vai assumindo. Um texto literário, ele tem o personagem, ele tem cenários, ele tem um enredo e ele vai ter um desfecho. E é nesse emaranhado que a gente vai encontrando significado, sentido, identificação. É assim que a gente vai montando uma ressignificação daquilo que eu faço, daquilo que eu compreendo, meu modo de compreender e como eu posso me dizer para o outro. No momento que eu me identifico com o personagem, eu me sinto ele, eu me sinto aquilo. Eu sinto que eu tenho o mesmo poder de resolver as coisas que ele tem, eu também tenho. Então, eu consigo me dizer para o mundo. E aí, eu trago para vocês uma frase que eu gosto muito. A literatura não permite andar, mas permite respirar. A literatura é um sopro. Muitos de nós talvez tenhamos o costume de voltar do trabalho lendo um livro, ou ler um pouco antes de dormir, ou ver, ou ter um contato, né, com a literatura
de uma maneira por prazer, por ver um texto bem escrito, por deleite, enfim. A literatura faz isso. No momento que eu me identifico, no momento que eu paro, que eu me concentro, que eu olho, né, que eu leio, deixo passar pelos meus olhos aquelas letras, eu respiro. Existem momentos muito difíceis na vida da gente, muito difíceis, e que muitas vezes um texto caiu na mão. Não precisa ser um texto épico, um clássico da literatura, não, às vezes é uma frase, aquilo ali cai na mão da gente, e dá esse respiro. Eu descobri essa frase quando eu estudei, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei a literatura de José de Anchieta, que foi um jesuíta que esteve no Brasil quando na época do Brasil, do início, né, da colonização. E era uma época que não tinha as facilidades da gente, né? Era pão, pão, queijo, queijo, era pena de morte, era tudo muito difícil, um povo muito sofrido, eram escravizados, eram os índios escravizados, os negros escravizados, a sociedade era muito rústica, a gente não tinha todo o aparato que a gente tem hoje de direitos humanos, enfim, era um outro tempo, né? Uma outra temporalidade, uma outra mentalidade. E, para mim, qual foi o grande feito daquele homem? Foi ter trazido para aquela realidade tão dura um sopro, exatamente esse sopro, né? Ele escrevia música, ele escrevia teatro, e era ali, naquelas festas onde se representavam os autos, onde se cantavam as músicas, que o povo respirava. Então, a literatura permite, nesse ambiente tão mecanicista, né, tão desumanizado, tão invisibilizado, tão irrelevante, permite a gente respirar e dar um outro olhar para o nosso trabalho. E aqui quero começar a falar, começar a fazer esse link entre o trabalho e a leitura. Entre o trabalho e a leitura. A leitura, a literatura, hoje ela é muito discutida também, se vai sobreviver, né? O livro vai sobreviver? Vamos virar todos leitores de e-books? O livro vai acabar? O papel vai acabar? O que vai acontecer ou não vai acontecer? A gente, hoje, ainda lê grandes clássicos da humanidade, né? Um texto, quando ele é bom, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom porque ele diz para a gente, ele traz valores que são universais, ele traz personagens extraordinários, ele nos faz sair de nós mesmos e entrar num outro mundo. E se ele está em papel, se ele está em e-book, se ele está na tela do computador, não importa. Porque o que assegura o futuro da literatura é a educação, e não a tecnologia. Né? Os primeiros livros foram impressos, não pode nem chamar de livros, né? Os primeiros escritos estavam em pedras, estavam nas cavernas, estavam nas pirâmides do Egito, né? É ali que você consegue conhecer histórias de um povo inteiro. Mas para você entender aquela história, você tem que se educar. E dentro da educação, a gente encontra a leitura. E eu queria ler para você essa historinha, esse continho, né, um microconto do Eduardo Galeano, que traz esse mundo da literatura para o trabalho. Sisto Martinez fez o serviço militar num quartel de Sevilha. No meio do pátio desse quartel havia um banquinho. Junto ao banquinho, um soldado montava a guarda. Ninguém sabia por que se montava a guarda para o banquinho. A guarda era feita assim, noite e dia, todas as noites, todos os dias, e de geração em geração os oficiais transmitiam a ordem e os soldados obedeciam. Ninguém nunca questionou, ninguém nunca perguntou. Assim era feito e assim tinha sido feito.
E assim continuou sendo feito até que alguém, não sei qual general ou coronel, quis conhecer a ordem original. Foi preciso revirar arquivos a fundo, e depois de muito cavocar, soube-se. Fazia 31 anos, 2 meses e 4 dias que um oficial tinha mandado montar a guarda junto ao banquinho, que fora recém-pintado para que ninguém sentasse na tinta fresca. É assim porque tem que ser assim. Tem que ser assim mesmo? Será? Quanta coisa a gente cumpre porque é assim? É assim porque sempre foi feito assim. Qual o sentido de fazer uma coisa que sempre foi feita assim? Por que que isso é feito? Quando eu entro numa empresa, quando eu começo a trabalhar nessa empresa, acontece o encontro de 2 histórias. A minha história com aquela história da empresa. Ela tem uma história também, né? Alguém fundou, alguém começou aquela atividade. Ela tem ali as coisas acontecem de um modo de ser. Então, e aí a gente começa a observar um diálogo entre 2 textos, o meu texto pessoal e o texto que se apresenta ali para mim. E aí a gente, eh a gente chega eu não quero entrar muito, nem a gente tem tempo aqui para isso, entrar muito em questões teóricas da leitura, como a leitura se processa, mas eu queria falar pontuar para vocês alguma coisa da leitura enquanto o que ela me provoca de intervenção no meio onde eu estou. Quando eu estou diante de um texto, esse texto diz alguma coisa, né? Se eu vou ler a história do Chapeuzinho Vermelho, o Chapeuzinho Vermelho, eu sei que eu não tem ali o lobo mau, tem ali a vovozinha, a Chapeuzinho, o lenhador, Chapeuzinho vai levar o doce, né? Ali não tem o anão da Branca de Neve, ali não tem o sapatinho da Cinderela, né? O texto diz, tem algo que o texto diz, e que aquilo ali é a verdade daquele texto, né? É aquilo, o texto é esse. Mas esse texto diz, e ao ler esse texto me diz alguma coisa, me diz. Ele pode me revoltar, ele pode me fazer chorar, ele pode me fazer rir, ele pode me fazer ter um insight e compreender, abrir a minha visão sobre uma série de coisas, ele pode me acalmar. Esse texto está me dizendo coisas. O processo da leitura, ele está trabalhando na minha cabeça com sentimentos, com emoções, com memórias, com repertório que eu tenho de histórias minhas. Então, esse texto está me dizendo alguma coisa. Agora, essa leitura ela só se completa se esse texto me faz dizer alguma coisa. Não adianta eu ler todos os grandes clássicos da humanidade, da literatura. Não adianta eu ler todos os livros da ciência, se esse texto não me faz dizer nada, se esses textos não me fazem dizer nada, se esses textos não me colocam com uma voz no mundo. Quando a gente fala da leitura como uma possibilidade de transformação de vida e inserção cidadã no mundo, é porque a leitura tem que nos provocar dizer algo, né? Tem que nos provocar reconhecer o que é em verdade, tem que nos provocar reconhecer o que é bom, o que é ruim, porque senão eu só estou acumulando, ocupando bytes na minha memória. Eu não estou processando e não estou deixando me mover a nada.
Leitura é uma tecnologia? Né? Essa pergunta ela dá título a um texto do Afonso Romano de Santana, em que ele vai que é um texto que eu gosto muito, porque assim há muito tempo eu penso que tecnologia não é só máquina, não é só uma coisa concreta, né? Que a gente pegue uma ferramenta, uma máquina, um telefone. Tecnologia é tudo aquilo que nos faz ir além, nos faz nos dá habilidades que estão para além do que esse nosso corpo físico nos permite, né? E assim, eu encontrei nesse texto do Afonso um amparo para uma angústia que existia há muito tempo em mim. Falava, mas tem coisas que não são concretas e são tecnologia. E a leitura é uma tecnologia no momento em que ela te faz ir além de você, ela te deixa ir além, ela te deixa ir adiante, ela te deixa, ela vai entrando pelas suas entranhas e te movendo por dentro e vai colocando a sua voz no mundo. E aí eu queria deixar a vocês algumas dicas para a gente pensar, né, essa leitura e o trabalho e esse diálogo entre os dois. Saber ler não é a mesma coisa que ser alfabetizado. Ser alfabetizado é saber decodificar um código linguístico. Eu aprendo o alfabeto, eu aprendo as sílabas, eu aprendo as palavras, eu sei como é que se coloca uma frase, eu conheço as normas gramaticais. Saber ler é estar para além de ser alfabetizado. Existe muita gente que não domina o código linguístico e sabe ler muito melhor que eu, muito melhor que muito doutor que tem por aí, porque tem sabedoria, porque sabe olhar o mundo de uma outra forma. Uma outra dica é: tome posse de sua história. Nós somos narrativas. Desde que escolhem o nosso nome, até hoje, sentados aqui, né, nos conhecendo, falando sobre isso, nós temos uma narrativa de vida, né? E essas narrativas que nos constituem, elas sempre chegam no final. É um momento, um ciclo de vida que se encerra, um, um, um novo que começa, sempre tem um final, né? A gente vive assim, nesses ciclos, vamos recomeçar, vamos fazer, sempre se chega em algum lugar. Então, vamos aprendendo a ler as nossas narrativas, porque são essas narrativas que vão encontrar as narrativas dos outros. Uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi foi um relato de um colega que passou pelo curso de Estava-línguas e, ao final, ele falou assim para mim: a melhor coisa que eu aprendi nesse curso foi que eu tenho uma memória. E a minha memória, se eu tenho uma memória, o outro também tem uma memória. E a minha memória tem que aprender a se relacionar com a memória do outro. E é isso. As nossas histórias, elas têm que se entremear para poder dar essa grande história, né, que é a história da humanidade. Ler coloca você em contato com sensações e sentimentos transformadores, que são entendimento do seu lugar no mundo, autoestima, ampliação do olhar e dos horizontes. Isso nos desinstala, né? Isso nos faz. Eu tenho uma amiga que fala assim, nos faz saber que somos um fusquinha com um motor de Boeing, né? A gente tem que ir além. Ela nos leva além. Ler ativa a imaginação, o olhar estético e a crítica. E aqui eu estou falando de tecnologia mesmo, mesmo. A gente precisa ser criativo no trabalho, a gente precisa ter um olhar de beleza, de cuidado, né? De entregar um trabalho bonito, de gostar do que faz. E ter a crítica, sim, está certo, está errado, posso melhorar, posso ir ali, posso ir adiante, tem que voltar. Ler forma repertórios e estilos, encontre o seu.
todos nós temos repertórios, todos nós temos um estilo que é nosso. É difícil pra caramba. Ninguém é pronto, ninguém está pronto, né? Ninguém está pronto, mas a gente precisa encontrar o nosso, porque cada um é único e a gente faz a diferença a partir do nosso repertório e a partir do nosso estilo. E ler traz para o cotidiano o sopro, aquele sopro que eu falava lá da literatura. Ela nos faz, o encontro com o texto nos permite novos olhares e novos modos de fazer. E isso é mais do que necessário para que a gente possa colaborar, suportar e cuidar. Eu não sei se a gente ainda tem tempo para eu ler a última historinha, Elber. Tem? Tem? Então, eu queria ler a última história. Uma vez um homem deitou-se todo em cima da terra. A areia servia-lhe de almofada. Dormiu toda a manhã e, quando se tentou levantar, não conseguiu. Queria mexer a cabeça, não foi capaz. Chamou pela mulher e pediu ajuda. Vejo que está a me prender a cabeça. A mulher espreitou por baixo da nuca do marido, puxou-lhe levemente pela testa. O homem não desgrudava do chão. Então, mulher, estou amarrado? Não, marido, você criou raízes. Raízes? Já se juntava as vizinhanças, cada um puxava uma sentença. O homem, aborrecido, ordenou à esposa: corta! Corta o quê? Corta essa merda das raízes, ou lá o que é. A esposa puxou da faca, lançou o primeiro golpe, mas logo parou. Dói-lhe? Quase nem. Por que me pergunta? É porque está a sair sangue. Já ela... E desculpa. Lá vou eu de novo. Desculpa, gente. Oh, meu Deus. Ah, que já está a sair sangue. Já ela, desistida, arrumara o facão. Ele, esgotado, pediu que alguém o destoncasse dali. Me ajudem, suplicou. Juntaram uns tantos, gentes da terra. Aquilo era assunto de camponês. Começaram a escavar o chão em volta, mas as raízes saíam da cabeça, desciam mais fundo que se podia imaginar. Covaram o tamanho de um homem e elas continuavam para o fundo. Escavaram mais que as fundações de uma montanha e não se vislumbrava o fim das radiculações. Me tirem daqui, gemia o homem já de noite. Revezaram-se os homens, cada um com sua pá e mais uma enxada. Retiraram toneladas de chão. Vazaram a fundura de um buraco que ninguém nunca vira. Elaborou-se semanas e meses. Mas as raízes não só não se extinguiam, como se ramificavam em mais redes e novas radículas. Até que um já alguém, sabedor de planetas, disse: as raízes dessa cabeça dão a volta ao mundo. E desistiram. Um por um se retiraram. A mulher, dia seguinte, chamou os sábios. O que iria ela fazer para desprender o homem da terra inteira? Pode-se tirar toda a terra, sacudir as remanescentes areias de cima. Mas outro argumentou: assim teríamos que transmudar o planeta inteiro, acumular um monte de terra do tamanho da terra, e o enraizado. O que se faria dele de todas as suas raízes? Até que falou o mais velho e disse: a cabeça dele tem que ser transferida. E para onde, santos deuses? Se entreolharam todos, aguardando pelo parecer do mais velho. Vamos plantar a cabeça dele lá. E apontou para cima, para as celestiais alturas. Os outros devolveram a estranheza. O que queria o velho dizer? Lá, na lua. E foi assim que, por estreia, um homem passou a andar com a cabeça na lua. Nesse dia, nasceu o primeiro poeta. Esse é um conto do Mia Couto, chama Raízes, e está no livro Contos do Nascer da Terra. Eu trouxe eles para vocês porque para deixar uma mensagem que o trabalho ele nos coloca os pés na terra, né? É onde a gente está ali, é o concreto, é o cotidiano, é a rotina, mas a gente precisa ter o nosso olhar lá para a lua, para poder
dar significado e dar sentido a esse trabalho. Muito obrigada. Eu vou deixar um pouquinho a bibliografia para quem quiser copiar. Gilda, Sim. algumas pessoas aqui perguntaram a respeito desse material, que gostaram muito, Ah, e eu avisei, bom, escrevi no chat, posso verificar depois com o suporte da CCE, que já tem o contato de todos, né, os e-mails, pode e mandar. aí eu acredito que eles consigam encaminhar para vocês através do e-mail, esse arquivo, Uhum, e juntamente com aqueles que vão solicitar a declaração. Acredito que não tenha nenhum problema, não. Tá bom? uhum, sem problema. Eu esqueci de falar do curso, né? Boa, Eu vou falar um pouquinho. Essa palestra, ela surgiu a gostei. partir da ideia de um curso, né? A gente que a gente vai tá oferecendo, que a gente está oferecendo pela CCE. O curso chama Leitura e Trabalho, Diálogos Possíveis. É um curso curto de 8 encontros, em que a ideia é ler textos e, assim, pequenos contos, poesia, a gente não é ideia de ler livros, mas através desses textos a gente discutir alguns tópicos, né, sobre esse mundo do trabalho. As questões éticas, as questões da nossa voz, né, de colocar a nossa voz, da leitura ser uma tecnologia, né, no mundo do trabalho, enfim, é isso. O curso começa agora no final de abril, né, Elber? 29 de Isso, abril, se eu não me engano. isso. No final de abril, eu coloquei no chat para vocês, tem um link Eu vou falando sobre o curso, aí vocês podem ir lá e acessar o site da CCE e tem todas as informações lá também. Tem umas perguntas aqui, tem muitos elogios, muitos elogios. Uhum. Quem quiser ainda pode escrever aí no chat sua pergunta, a gente vai começar aqui. Tem uma primeira aqui do Rodrigo, ele pergunta como foi para você realizar essa conexão da literatura com a administração? Como ela constrói sua rotina de trabalho? Hum. Ela constrói minha rotina de trabalho há muito tempo, Rodrigo. Porque, assim, como eu falei lá no início, eu sempre fui leitora, né? Assim, eu venho de uma família em que, por parte de pai, eu tenho eu e mais 6 primas, é uma mulherada só. E todo mundo, e cada uma tinha assim, uma qualidade, né? Uma era muito bonita, outra pintava, outra dançava, outra tocava piano, e a ajuda lia. E eu lia. E eu lia tudo, tudo, tudo que caía na minha mão. E quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguia me desligar dessas coisas que os textos me traziam. Então, por exemplo, eu falei para vocês também que uma das primeiras coisas que eu fiz em termos de escrita foi escrever manuais. Nossa, que coisa mais seca que um manual de procedimento, é que nem bula de remédio, né? E eu sempre dava um jeitinho de encaixar ali uma epígrafe, um pensamento de alguém. Então, isso sempre fez parte do meu dia a dia, no meu fazer, né? Dificilmente eu faço um texto ou um relatório que eu não incluo, porque, assim, eu não sei dizer, tá? Não sei mesmo dizer se isso é uma peculiaridade minha ou se isso é algo que eu desenvolvi por ser leitora. Mas a verdade é que existem fatos que acontecem, ou existem coisas que, que tem assuntos que eu estou tratando e que eu vejo ali, assim, vem na cabeça, sabe? Aquela coisa assim, tchum, é essa situação aqui, sei lá, eu estou que nem Don Quixote lutando contra os monstros lá do moinho, estou que nem não sei o que fazendo isso. Então, esses textos vêm, essas frases vêm, e eu acho que é um repertório de leitura, mas é também um exercício do meu olhar, né?
Então, assim, isso acontece naturalmente, isso sempre aconteceu naturalmente, desde muito nova, né? Agora, já é mais recente a minha tomada de consciência de como isso se junta, né? De como que isso se junta em todas as coisas que eu já fiz na minha vida, em tudo que eu já estudei, enfim, como se fosse tudo fio de uma mesma meada. Okay? Tem uma outra pergunta aqui da Gisélia Lima. Ela diz: sabemos que no Brasil há uma parcela considerável de analfabetos funcionais, o que acaba dentro do ambiente de trabalho, ocasionando a vergonha de ler algo em público, até mesmo um comunicado. Como trazer esses estímulos para a leitura com diferentes funções e hierarquias de uma equipe? Olha, Gisele, bom, eu posso dizer da PUC que a gente tem um destrava-línguas, podia falar, faz o destrava-línguas, né? Esse que vos fala, Elber, foi um que procurou o destrava-línguas porque queria ler em público. Eu posso Mas, dar meu testemunho depois. mas assim, isso é uma realidade, a dificuldade de leitura é muito grande, e vou dizer a você, eu ouso dizer que a dificuldade de leitura não é só dos analfabetos funcionais, tá? Primeiro porque a leitura em voz alta, ela passa por uma coisa assim, de timidez, você é mais solto, né? Lê ou não lê e tal. Segundo que ela requer uma técnica mesmo, né? De leitura em voz alta, de você respeitar uma pontuação, uma entonação, enfim, ela tem toda uma técnica de se fazer. Mas, assim, sem sombra de dúvida, o analfabetismo funcional, ele é um problema muito sério, muito relevante. Lá no ILER e na cátedra, nós temos assim o sonho de poder um dia ainda ter recursos para fazer uma grande pesquisa que a gente chama Quanto Custa o Brasil que não lê, e que é justamente pegar esses índices do analfabetismo funcional e ver o quanto que isso gera em prejuízo mesmo, financeiramente falando, para o Brasil. É a pessoa que não sabe ler uma instrução de trabalho, né? Porque passa por um problema, às vezes, de educação, quer dizer, às vezes não sempre, de educação básica, né? Você não identifica o que é um sujeito, o que é um objeto numa frase. Você não consegue parar quando tem uma vírgula e aí você passa, você lê e muda o sentido da coisa. Então, assim, é, isso é muito sério, muito sério. Isso tem um custo de acidentes de trabalho, um custo na segurança pública, um custo na saúde, enfim, um custo que é imensurável, imensurável. Então, assim, eu acho que o grande movimento para isso é a gente lutar pela educação de qualidade, para que as pessoas possam ser alfabetizadas, pelo menos alfabetizadas adequadamente. A gente lutar por, pelo acesso à leitura, né? Lutar para que a leitura seja realmente algo trabalhado nas escolas, trabalhado nas empresas, porque é importante. O que a gente faz na PUC não é nada de extraordinário. Tem muitas empresas fazendo, muitas empresas com clubes de leitura, muitas empresas com salas de leitura, com bibliotecas, mas que você possa ter um espaço de leitura compartilhada, porque é na leitura compartilhada que você se anima, lê em voz alta, sabe, troca. Então, e aí você vai formando esse adulto que chega no mercado de trabalho sem ter competências básicas para ler uma instrução, para ler um documento interno. Aqui a gente não teve tempo de falar, né? Mas as empresas geram informações, né? Elas têm informações que precisam ser conhecidas, que precisam ser lidas, e se elas são lidas e mal interpretadas, você pode trazer prejuízos para a própria empresa. Então, você tem que... tudo isso
está no bolo, né? Tá no contexto de que você precisa, antes de tudo, ter uma educação de qualidade. E a gente tentar com isso, né, zerar esse analfabetismo funcional no nosso país, que é muito sério, muito sério. Eu posso dizer assim o meu testemunho. Eu já estou na PUC há 10 anos, mais de 10 anos, eu vou fazer 11 esse ano. E antes de trabalhar no ILE, eu trabalhava no outro departamento e, como a Gilda disse, existia esse trabalho do ILE, da Gilda, com uma outra professora, em parceria com o Recursos Humanos da universidade, que era justamente oferecer algumas atividades para os funcionários. E uma delas era o Destrava-Línguas. Eu tive a oportunidade de poder realizar, até antes de trabalhar no Instituto, e foi realmente um divisor de águas, porque, de início, muitos, assim como outros que fizeram comigo na época, na minha turma, não tinha muita ideia do que se trabalharia nesse encontro. Para mim, no meu caso específico, existia uma certa receio, porque, como a Gisélia mesmo comentou, por mais que eu já tivesse um conhecimento, um estudo, você sempre tem algumas deficiências, algumas dificuldades, e a leitura é uma delas. Sendo que a gente esperava que ia chegar lá e vão botar a gente para ler aquelas coisas difíceis que eu estudava no ensino médio, né? De literatura, daquela literatura que a gente tinha que decorar, e os autores, Machado de Assis e tantas outras coisas. E depois a gente foi entender melhor. E aí, é claro, hoje já trabalhando no Instituto, tem uma compreensão melhor. E no próprio Destrava-Línguas, e depois a gente desembocou num outro curso, uma outra atividade que a universidade fez, em parceria com o Destrava, que é o Clube de Leitura. E a gente pôde entender que a leitura não era só a leitura de um texto, né, de um livro, mas a leitura ela engloba muitas outras coisas, é uma leitura de mundo, uma leitura da minha vida, uma leitura do outro, e isso fez com que vários funcionários ali, a gente tinha um horário do almoço para ir para esse encontro, e nós hoje temos vários desses funcionários que participaram dessa turma comigo, que a gente pôde se aproximar de vários departamentos diferentes e que não se conhecia e que acabou tendo uma relação de amizade que continua até hoje. Isso foi em 2013, se não me engano, quando eu fiz, e realmente ficou, e depois continuamos participando, e aí tem um outro encontro, que era o Clube de Leitura. Eu vou dar seguimento, porque tem mais umas perguntas aqui, e acho que vale a pena a gente colocar. O Geanderson Tavares disse aqui: a literatura é isso, nos faz enxergarmos o mundo com os olhos emprestados dos outros. Bem legal também. Exatamente. Muitos elogios. Deixa eu só pegar aqui, tem mais uma aqui. O Celso Ramos ele tinha comentado no início do chat sobre se você conhecia os autores Herbert Reed, acho que é isso o nome. O Heidegger é bem conhecido, de filosofia, e o Bruno Bettlin. E ele diz que eles tratam desse tema que você apresentou aqui. Esses autores que eu trouxe mais, o Harari e o Martin Kushner, foram livros que caíram nas minhas mãos na pandemia, né? Daquelas coisas assim que você, nesse momento aí de isolamento, e que mexeram muito comigo. O Harari, eu confesso que eu nem terminei de ler ainda, porque é um livro muito denso, muito, muito difícil de ler, porque confronta muito a nossa realidade. Mas são livros muito atuais, então é interessante, é bem interessante. O João Araújo coloca aqui: quando penso na relação entre trabalho e literatura, lembro de A Metamorfose, de Kafka. A imposição das instituições, seja do Estado ou a própria família.
para introjetar a ideia que o valor de um indivíduo se dá pelo que ele consegue prover, o desumaniza e o objetifica. Deixa de ser cheio de subjetividades e se torna a ideia do que é um engenheiro, um advogado, etc. É isso. A pergunta é como é que você vê essa relação? Eu acho que é exatamente isso. A gente passa a valer pelo que a gente é, né? E aí, o que acontece pelo que a gente é? Pelo que a gente assume ser como profissional, né? E aí, o que acontece? Se aquela profissão ela não é qualificada socialmente, vamos dizer assim, né? Um médico, né? O médico é um doutor, um engenheiro a primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa que trabalhava com as engenharias e a gente tinha que chamar os engenheiros de doutor também. Então, assim, você se qualifica, aquilo ali passa a ser um instrumento de coerção, né? De dominação, enfim. Mas por isso que lá no início da palestra eu falei assim, sem julgamento de valor, sem julgamento político, eu estou falando de um mundo que é capitalista e que é assim. E ou a gente se repensa, ou a gente vai chegar num momento que a gente não vai dar mais conta. Acho que essa relação, né, a gente valer pelo que a gente produz ou pelo que a gente pelo que a gente tem, né, conquista de sucesso com a nossa profissão, isso nos dá isso está na raiz de muitos problemas que a gente tem, até mesmo sociais, né? A não valorização de profissionais que não tem essa dimensão mecanicista, por exemplo, né? Um artista, um artesão, um escritor, né? A gente não valoriza. E eu estou falando até mesmo dentro da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica. Nós temos grandes escritores que são renegados. Por quê? Porque a academia considera menor, a academia acha que não tem valor, mas são tipo Paulo Coelho, por exemplo, né? É o escritor mais lido de língua portuguesa e não se estuda Paulo Coelho. Então, assim, a gente não vai percebendo que essas coisinhas vão desqualificando determinados trabalhos que têm o seu valor também. Tem o seu valor também. Não só eu citei o Paulo Coelho, né? Isso pode parecer assim, mas ele é milionário, né? Não é nesse sentido. Não é ter o valor porque é milionário, é ter o seu valor enquanto criação, né? Enquanto alguém que pensou uma história e contou uma história, né? Eu penso muito nesse momento em pessoas que estão no setor cultural, no setor, na economia criativa, né? Sobretudo artesãos, pintores, artistas plásticos, né? A gente tem e a gente desqualifica esse tipo de trabalho. O que ele faz? Ele é um contador de histórias. Por que desqualificar? Por que não remunerar? São trabalhos menos remunerados. Isso é muito sério. Elber? Isso, eu tenho aqui mais umas mensagens, eu acho que é interessante ler. O Anderson Tavares, não sei se ele ainda está, diz que participa de um grupo na Faculdade de Letras que se chama Boca Aberta, e trabalhamos com esse foco. Depois, se o Anderson tiver ainda aí, colocar qual é a cidade, qual é a faculdade, legal a gente saber também, né? Outros trabalhos assim têm acontecido, né? Isso para a gente é muito importante. A Janade Sobrinho, espero que tenha falado o nome certo,
diz que é mais uma busca de orientação. Sou formada em História e sempre iniciei minhas aulas trazendo literatura sobre o momento em que iríamos estudar. Hoje curso Letras por conta do grande gosto e amor pela leitura. Quero muito me aprofundar na importância da leitura na formação do indivíduo. Porém, são tantos os caminhos que, por vezes, me vejo perdida sem saber por onde começar. Agradeço pela palestra, sua palestra foi maravilhosa, me vi bastante durante minha infância e adolescência rodeada de livros, subindo em pé de árvore para poder ter sossego para ler. Legal, legal. Ela pede aqui, deixa eu ver, não sei se está... Ela pergunta sobre, acho que é a questão de uma orientação, né, de curso de letras por conta do gosto e queria se aprofundar na importância da leitura na formação do indivíduo, né? Porém, são muitos os caminhos. São muitos caminhos, sim. São muitos caminhos. Como é que eu posso te orientar? A gente, bom, primeiro oferecer o que a gente faz na cátedra e no instituto, né? A gente tem todo um modo peculiar de pensar a leitura. A gente pensa a leitura como uma possibilidade para além do texto escrito. Hoje aqui a gente só falou da literatura porque ela é primordialmente, né, o espaço da leitura, mas a gente pensa a leitura como leitura de mundo, como leitura de outras expressões artísticas, leitura de cinema, de teatro, de artes plásticas, enfim. Então, assim, te convidar para conhecer nosso trabalho, para conhecer o que a gente faz, e aí a gente pode conversar mais enfim, indicar alguns autores, né? Eu acho que tem muita coisa publicada, muita coisa sendo publicada, muita coisa sendo feita. Se eu tivesse no seu lugar, eu estaria também assim, precisando de orientação para onde ir, porque tem muita coisa legal sendo feita. E então o que eu posso te oferecer agora é isso, né? Se aproximar da gente e aí a gente vai conversando, e se você tem alguma coisa específica que queira aprofundar ou conhecer mais, né? Para a gente ir terminando, tem uma mensagem aqui também da Verônica, que disse que está incentivando a leitura pela internet, com o canal, e está desenvolvendo um quadro de meditações poéticas diárias, com trechos de texto ou poemas, e que dialoga exatamente com a palestra, né? Isso é muito legal, acho que a gente tem que criar mesmo vários caminhos, né, para isso. A Maria Júlia Santos diz que o tema dessa palestra faz lembrar o escritor Graciliano Ramos. Ele escreve Vidas Secas em 1937, morando em uma pensão na rua Correia Dutra, no bairro do Catete. Cada conto era vendido, fatiado para pagar os aluguéis, realmente. Queria dizer a vocês também, que a gente já não tem mais perguntas, já estamos no nosso horário, também dizer que, para quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, eu deixei aí no chat o link do nosso site, que como está o nome aqui escrito, iler.puc-rio.br, o nosso site. Lá tem algumas informações do trabalho que a gente desenvolve. Como eu falei no início, os cursos de extensão que nós realizamos em parceria com a CCE, que são todos na área da literatura e leitura, são vários e estão lá no site da CCE, na área Letras, e numa aba escrito Leituras. Ali tem todas as relações dos cursos que a gente desenvolve. Dentre deles, tem diversos cursos, desde exercício de criação literária, o Literatura e Trabalho da Ajuda, que vai ser esse mês, tem o curso de contação de histórias que nós vamos realizar, já é um curso que acontece todo ano, tem curso de literatura infantil e juvenil, tem o cursos clássicos da literatura, enfim, tem muito curso de extensão que a gente vem realizando e a gente está, aos poucos, criando mais algumas coisas lá também. E também dizer a vocês que tem o nosso canal do YouTube,
que é o TV Cátedra Unesco de Leitura. Eu deixei o link aí também no chat. No nosso canal lá também a gente tem alguns trabalhos que a gente já vem realizando. A gente está agora com o projeto de criar algumas lives, realizar alguns assuntos também por lá. E os nossos canais de comunicação. Temos o Instagram, que é iler PUC-Rio, e também o Facebook, que é o Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio. Esse nome todo grande, pelo Facebook ou pelo Instagram, o iler, como está escrito aqui atrás de mim, iler PUC-Rio. Vocês conseguem acompanhar todo o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. Acho que é isso, Gilda. É isso. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, agradeço a CCE. E nos procurem, a gente está lá. A gente não está lá na PUC, mas está aqui, pertinho de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos.